Estamos no segundo bloco da aula 3 e nós vamos ver agora o passo a passo da elaboração do estudo técnico preliminar. O temido estudo técnico preliminar. Gente, presta atenção. As últimas auditorias do TCU, inclusive em órgãos federais, apontaram a baixa maturidade das organizações na confecção do ETP. Você olha para o ETP, para o termo de referência da contratação, e parecem gêmeos. Só que ETP não tem nada a ver com TR. Por quê? Porque nós não aprendemos, a nível federal, a fazer o ETP direito, né? A maioria dos órgãos. E agora vai ter que aprender todo mundo junto, né? Os estados, principalmente municípios, achavam que estavam sozinhos aí. Não, os órgãos federais vão ter que aprender melhor, né? Temos ETPs muito bem feitos, mas precisamos evoluir muito. E o ponto-chave de entender o ETP é entender a sua finalidade. Para que serve toda a contratação pública? Voltamos à questão, né? Conversamos ontem bastante sobre isso. Tomar até um cafezinho aqui. O Cauê me trouxe. Cauã, o Anastácio que botou o nome de Cauê. Para que serve toda a contratação pública? Para resolver um problema, né? Seja ele da administração, seja ele da sociedade. Lembra? E o ETP serve para quê? O ETP tem duas finalidades. E se você gravar essas duas finalidades, talvez você até já saiba, você vai fazer um ETP bem feito. Tá? Quais são as duas finalidades? Você tatuou a finalidade da administração da contratação? Vai virando o braço assim, tatua embaixo. Anota aí, Cauã. As duas finalidades do estudo técnico preliminar. Verificar. Nós não estamos querendo resolver um problema com a contratação? O ETP ele vai servir para verificar qual a melhor solução que quem oferece, que o mercado oferece para resolver aquele problema, dentre as alternativas de contratação possíveis que o mercado oferece. Qual que melhor resolve o problema, sob a perspectiva do interesse público? E a segunda finalidade? Cauã sabe. Verificar a viabilidade dessa contratação. Então, nós vamos aqui para o nosso estudo técnico preliminar. Por gentileza, Cauã, pode ir para o slide. Veja só, gente. Qual que é o primeiro aspecto aqui, o primeiro elemento do estudo técnico preliminar? Atenção, nós vamos trabalhar com o esqueleto do ETP que eu forneci para vocês, que está aí no material de apoio, tá? Professor, você tem um modelo de ETP? Não precisa, gente. O estudo técnico preliminar, ele é muito aberto. Ele é muito aberto. Então, o modelo vai te engessar e não vai ficar um estudo legal. Você precisa de quê? Do esqueleto. Do esqueleto do ETP para você ir preenchendo. E você tem o melhor instrumento para fazer o ETP, que é a inteligência artificial. Tá? Agora observe. No meu esqueleto, no esqueleto que eu fiz aí, da estrutura do ETP, tem algumas diferenças. Se você fizer por ele, você vai atender plenamente a 1433. Mas tem algumas diferenças que eu considero que ajeitam melhor alguns problemas da redação do artigo 18, parágrafo 1º da lei, que é onde tem todos os elementos do ETP. Inclusive, gente, nisso aí o legislador ele foi bastante feliz, né? Artigo 18, parágrafo 1º. Todos os elementos, Cauã, que o ETP precisa ter. E o parágrafo 2º, o legislador vai dizer o quê? Quais são os elementos essenciais. Tá? Então você aí vai pegar o esqueleto, que é esse documento aqui, né? Geralmente já chega o DFD preenchido, né? Para quem vai elaborar o
o ETP. Então está aqui o meu DFD, objeto 200 notebooks, valor estimado R$800 mil, né? Esse valor aqui estimado barra chutado. Ou posso colocar aqui, né? R$800 mil no total, R$4 mil a unidade. Justificativa da necessidade: distribuir para os professores dos colégios municipais para que possam elaborar aulas e desenvolver atividades que exijam o equipamento. Veja, as justificativas da necessidade, vamos ser sinceros, ela não chega muito redondinha, né? Eu já fiz um negócio meio quadrado, que geralmente é a forma que chega, para a gente verificar aqui a potência da inteligência artificial. Prazo de entrega, grau de prioridade, unidade demandante, serviço de TI da Secretaria Municipal de Educação da linda cidade de Gramado, Rio Grande do Sul. E o servidor para contato aqui, o nosso amigo Licinalto da Divina Concorrência. Nome bonito para você colocar. Cauã, se você tiver um filho, olha que nome lindo, Licinalto da Divina Concorrência. Espetacular, né? Então vamos lá. Aí que você já tem as informações essenciais, né? Quando você vai fazer o ETP, já tem a previsão no PCA, tem que ter, etc e tal. Quem está elaborando o objeto do DFD, lembre-se, ele é o objeto proposto, a nós interessa o problema a ser resolvido, mas é importante ter o objeto proposto no DFD, porque ele, inclusive, nos ajuda a entender o que? A necessidade. Vocês vão ver isso. Tá? E o primeiro elemento, observa, gente, na Lei 8666, professor, na Lei 8666 a gente já era obrigado a ver tudo isso. Mas ela era uma lei voltada para a contratação de per si. Né? Qual que era o primeiro, no termo de referência, que o ETP não existia na lei 8666, senão para obras. Né? Depois foi criada pela legislação infralegal, na verdade, por instituições normativas do Ministério do Planejamento, mas ele não existia na lei, senão para obras. Né? E no termo de referência, qual que era o primeiro elemento? Objeto. Primeiro eu dizia qual era o objeto, e depois, deixa eu mostrar o copo aqui, coisa mais linda dos licinautas, e depois ele ia para justificativa da necessidade. Vocês lembram disso? Pessoal mais antigo aí? Ou seja, primeiro eu digo o que eu quero comprar e depois eu justifico. Essa lógica, ela se inverte. Por isso que é interessante aquele conceito que a gente aplicou, né? Qual é a finalidade da contratação pública? Resolver um problema. Então, veja, o primeiro elemento do ETP é justamente o quê? Qual problema eu quero resolver? Que eu também chamo de necessidade da contratação. Então, observe. Elemento 1 do ETP, que eu retiro lá do artigo 18, parágrafo 1º, é o inciso 1. Descrição da necessidade da contratação, considerando o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público. Janderson, você não estava inventando, não. Então, aquele conceito da contratação, você utilizou o conceito legal, sim, dentre outros. Então, nesse elemento 1, aqui, a gente vai colocar o problema a ser resolvido. Gente, já preciso conversar uma coisa com vocês. Eu posso tangenciar o objeto proposto já na necessidade da contratação? Alguém com senso lógico vai dizer: não, professor, que o ETP não serve para resolver qual que é a melhor solução? Do ponto de vista lógico, quando a gente não conhece o processo de trabalho de contratação, faz mais sentido, né? Mas veja, eu tenho aqui um instrumento poderoso para fazer redação para mim, que é o ChatGPT.
Então, o que que eu sugiro para você? Que na necessidade da contratação, você já tangencie o problema. Ou, perdão, você já tangencie o objeto proposto, né? Ainda que não seja, se vai ser compra ou locação, por exemplo, você vai comprar um veículo, você precisa de veículo, né? A necessidade da contratação é a necessidade de deslocamento dos servidores, né? Só que aí você vai ser de patinete, de foguete, eu vou ver isso nas soluções. Você está entendendo? Vira uma discussão de sexo dos anjos, vira uma brincadeira, a gente não tem tempo a perder na administração, né? Então, obviamente, você não vai colocar aqui já eh, aquisição, locação de veículo, mas você já pode colocar, né, disponibilização de veículo para transporte, né, de automóveis, você já pode colocar aqui, porque isso vai ajudar a justificar, né? Se você tem, por exemplo, estradas de terra, estradas em péssimas condições de manutenção, essa informação ela vai ajudar a segurar, a dar suporte para o teu objeto a ser contratado. Então, gente, vocês vão verificar, eu vou falar durante toda a aula. O ETP, ele é um documento holístico. Você não vai conseguir separar de maneira estanque, em cada caixinha, somente o tema da caixinha. Você não vai. Aqui na necessidade da contratação, você vai tangenciar o objeto, você vai tangenciar contratações correlatas, você vai tangenciar sustentabilidade, você vai tangenciar providências da administração, tudo a depender do seu objeto. E como diz aquela frase que eu detesto, e tá tudo bem. E tá tudo bem, tá? Gente, a gente não tá brincando de casinha. A gente está fazendo um documento certo, uma contratação pública. Então, mas você não segmentou, não fechou hermeticamente o elemento ali no tema dele. Tudo bem, gente. A finalidade disso aqui é fazer a melhor contratação pública possível. Não é provar que eu consigo separar em cada elemento, tá? Vamos ter uma abordagem mais finalística, mais pragmática, tá bom? Então aqui eu vou justificar, eu vou descrever o problema a ser resolvido. E veja, eu tenho aqui 2 modelos de prompts. Um modelo em que eu vou ter, vou colocar esse modelo aqui, um modelo que seria mais lógico, em que eu tenho a descrição da necessidade, né? Redija no texto com a descrição da necessidade. Eu tenho 2 elementos a substituir: a unidade demandante, veja que vocês vão substituir sempre que está entre colchetes, a unidade demandante e a justificativa do DFD, né? E eu tenho um segundo modelo de prompt aqui, que geralmente é o que eu mais gosto, em que eu já coloco o objeto da contratação. Por que, Janderson? Mas a gente não sabe se ele vai ser contratado. Sim, jovem padawan, mas o objeto da contratação, ele ajuda a inteligência artificial a saber por que você quer aquilo, entendeu? Nesse meu modelo aqui, eu acho que a justificativa vai ser melhor, mas vai ter situações em que o objeto da contratação ele vai trazer uma justificativa melhor pela inteligência artificial. Isso com base nos milhares de testes que eu já fiz, tá? Só que detalhe, gente, você está a um clique de ver qual que fica melhor, né? É a inteligência artificial que vai fazer o trabalho. Então teste os dois. Vamos lá. Eu vou testar aqui. Primeiro, o que seria o padrão, entre aspas, né? Primeiro eu vou fazer o quê? Vou colocar a regra do haja como. Eu vou sair daqui. Isso aqui eu chamo limpar a conversa, gente. O que que acontece? Quando você vai prosseguir aqui com inteligência artificial, ele vai considerar esses textos que você colocou aqui, que a gente chama de embeds, utilizar como embeds. Aí o que que acontece? Esse negócio aqui sujou a tua conversa. Ele já vai considerar isso aqui, eu não quero que considere no meu ETP novo. Então, toda vez que eu estiver com a conversa suja, Cauã, eu vou abrir uma nova conversa. E eu não vou esquecer de quê?
da regra do haja como, que vocês viram as aulas teóricas, né? Se você não viu a aula teórica, você não vai entender muita coisa que, né, que vai estar implícito, então eu já te remeto à aula teórica, tá? Que é a aula 1. Então veja só, eu coloquei aqui, comecei a minha conversa e envio o prompt da regra do haja como. Veja, estou à disposição, o que você deseja? Vamos começar o nosso ETP, mas no próximo bloco.